Miguel parou no meio do caminho, a cesta de milho ainda ampliada no braço, e franziu o nariz. Algo estava errado. O chiqueiro ficava sempre com aquele cheiro característico de suínos e lama, mas havia algo diferente naquela manhã de quinta-feira. Um movimento que não deveria estar ali, um som baixo, quase imperceptível, como mastigação. Ele se moveu devagar, as botas afundando levemente na terra, ainda molhada pelo orvalho. O sol mal tinha nascido, pintando o céu de tons alaranjados e rosados. Era uma hora que Miguel sempre alimentava os porcos, antes mesmo de tomar o próprio café. Uma rotina de 15 anos, desde que assumia a fazenda Santa Luzia após a morte do pai. E então ele viu, dentro do chiqueiro, ajoelhada na lama ao lado do coxo dos porcos, estava uma moça. Não poderia ter mais de 20 anos. O cabelo escuro e embaraçado caiu sobre os ombros magros. O vestido, se é que aqueles trapos puderam ser chamados assim, estava rasgado e imundo. E ela estava comendo a lavagem dos porcos. As mãos sujas afundavam no coxo, pegando restos de cascas de leguminosas, restos de comida azeda e levando a boca com uma fome tão desesperada que fazia doer só de ver. Meu Deus! Miguel murmurou, largando a cesta no chão com um baque surdo. A moça se virou, assustada como um animal acuado. Os olhos, grandes, escuros, fundos de fome, arregalaram-se de medo puro. Ela recuou, tropeçou na própria lama, caiu de costas. Tentou levantar, mas as pernas não sustentaram. Estava briga demais. E olha só, antes de continuar com essa história que vai mexer com seu coração, me faz um favor. Se você está sentindo essa história, se já presenciou ou viveu algo parecido, deixa o like aí, se inscreve no canal porque isso ajuda muito e me conte nossos comentários de onde você está ouvindo essa história. Agora volte aqui, porque o que vem a seguir vai te surpreender. Miguel pulou a cerca do chiqueiro sem pensar duas vezes. Os porcos grunhiram, incomodados com a movimentação, mas ele só tinha olhos para aquela criatura frágil e assustada, encolhida na lama. Calma, ele disse, as mãos levantadas em gesto de paz. Não vou te machucar. Calma. Ela olhou para ele com desconfiança, o corpo tremendo, de frio, de medo, de fraqueza, ele não sabia. Tinha os lábios rachados, o rosto tão magro que os ossos transparentes sob a pele. Não era apenas fome, era fome crônica, prolongada. Semanas, talvez meses sem alimentação adequada. Quando foi a última vez que você veio? Miguel perguntou, a voz saindo mais rouca que pretendia. Ela não respondeu. Apenas encolheu-se mais, protegendo a cabeça com os braços, como se esperasse um golpe. E algo dentro de Miguel se partiu. Tinha visto muita coisa na vida. Tinha visto seca destruir plantações, doença dizimar rebanhos, pobreza açucareira em almas de famílias inteiras. Mas nunca tinha visto alguém tão desesperado, tão à beira do abismo, que comia comida de porco para sobreviver. Vou te pegar no colo agora, ele avisou devagar. Vou te levar para dentro de casa, vou te dar comida de verdade, água limpa, um banho quente, não vou te machucar. Entende? Ela olhou para ele. E pela primeira vez, algo além do medo apareceu naqueles olhos, uma centelha minúscula de esperança, tão pequeno que quase não existia, mas estava lá. Miguel pegou nos braços com cuidado, como se ela fosse de vidro, e ela pesava quase nada. Era assustador, pele e osso. Literalmente, ela não resistiu, não protegeu, apenas deixou-se ser conectado, a cabeça pendente para o lado, exausta demais para manter-se ereta. Ele a levou para dentro da casa, passando pela cozinha ampla e entrando direto no quarto de hóspedes do andar térreo. Colocou-a sobre a cama com cuidado e ela afundou no colchão como se nunca tivesse sentido algo tão macio na vida. Vou buscar comida, disse Miguel. Não sai daqui. Promete? Ela não prometeu. Apenas olhei para ele com
Aqueles olhos enormes e assombrados. Miguel correu para a cozinha, o coração disparado. Canja de galinha preparada. Tinha feito no dia anterior e ainda tinha sobrado na geladeira. Esquentou rapidamente, pegou água filtrada, pão fresco e voltou correndo para o quarto. Ela continuava no mesmo lugar, imóvel, como se não acreditasse que aquilo fosse real. Vamos lá. Miguel afastou uma cadeira e sentou-se ao lado da cama. Vou te dar colheradas devagar, tá? Se comer rápido demais, vai passar mal. Ela abriu a boca quando a colher se meteu e engoliu. E então seus olhos se encheram de lágrimas. Lágrimas silenciosas que escorriam pelo rosto sujo, deixando rastros limpos. Ela comeu outra colherada e as lágrimas continuavam caindo. Miguel sentiu um nó na garganta. Que tipo de vida essa moça tinha vivido para chorar ao comer canja de galinha? Quando a tigela estava pela metade, ela começou a ficar mais lenta. Os olhos piscaram pesadamente. É o corpo. Descansando. Miguel explicou gentilmente. Quando a gente está com muita fome e finalmente vem, o corpo relaxa. Pode dormir. Está seguro aqui. Ela tentou falar, mas apenas uma mensagem rouco saiu. Miguel inclinou-se mais perto. O quê? Perguntou. Obrigada, ela sussurrou. E então os olhos se fecharam, e ela caiu num sono profundo. Miguel ficou sentado por longos minutos, apenas observando o peito dela subir e descer com a respiração, observando as sombras escuras sob os olhos, observando as marcas no pescoço, roxas, amareladas, em diferentes estágios de cura. Marcas de dedos, marcas de agressão, raiva. Uma raiva antiga e profunda começou a queimar no peito de Miguel. Quem tinha feito aquilo com ela? Quem tinha deixado uma moça tão jovem chegar a esse ponto de desespero? Ele se declarou com cuidado para não acordá-la e foi buscar toalhas limpas, cobertores extras, roupas. Tinha algumas camisas e calças de moletom que serviriam. Deixou tudo organizado numa cadeira ao lado da cama. Depois, voltou para a cozinha e foi designado para Dona Teresa, a única funcionária que ainda trabalhava com ele na fazenda. Ela vinha 3 vezes por semana para limpar a casa e cozinhar. Era uma senhora de 60 anos, viúva, com um coração do tamanho do mundo. Dona Teresa, é o Miguel. Preciso que venha hoje, urgente, e traga roupas de mulher. Pode ser usada, mas limpas. Tamanho pequeno, bem pequeno. Não expliquei mais nada. Dona Teresa, abençoada seja sua alma, não disse. Apenas disse, já vou, e desligou. Miguel voltou para o quarto e sentou-se na cadeira ao lado da cama. Ficou ali, observando uma moça dormindo e pela primeira vez em 15 anos de solidão autoimposta, não se sentiu sozinha. Miguel tinha 38 anos e morava sozinho desde os 23. Tinha sido casado uma vez, brevemente, com Ana Paula. Um casamento apressado, jovem, baseado mais na pressão familiar do que em amor verdadeiro. Durou 3 anos dolorosos antes de Ana Paula confessar que tinha se apaixonado por outro homem e queria o desejos. Miguel deu, sem briga, sem drama. Apenas liberou os papéis e deixou ela a partir. E desde então, fechou-se. Dedica-se apenas à fazenda, aos animais, ao trabalho. Teve algumas tentativas de relacionamento ao longo dos anos, mas nada que durasse. Ele simplesmente não se abriu mais. Não confio mais. Mas agora, olhando para aquela moça frágil dormindo em sua cama, algo antigo se mexeu dentro dele. Algo que ele pensou ter morrido anos atrás. Compaixão, cuidado, vontade de proteger. Dona Teresa chegou 2 horas depois, ofegante da caminhada rápida, carregando 2 sacolas de roupas. Quando viu a moça na cama, tampou a boca com as mãos. Meu Deus do céu, sussurrou. De onde ela saiu? Tava no chiqueiro, Miguel disse baixo, comendo lavagem de porco. Dona Teresa fez o sinal da cruz. Tadinha. Tadinha da criatura. Vou preparar um banho. Mas quando planejou,
Acordar a moça para o banho, ela entrou em pânico. Acordou gritando, se debatendo, os olhos arregalados de terror. Levou alguns minutos para Miguel e Dona Teresa acalmá-la, falando baixo, mantendo distância, mostrando que não queriam machucá-la. Ninguém vai te machucar aqui, Miguel repetia. Você está seguro, segura. Finalmente a moça aceitou ir com Dona Teresa para o banheiro. Miguel esperou do lado de fora, ouvindo os filhos de água correndo, de Dona Teresa murmurando palavras gentis, e então eles escolheram soluções. Soluções profundas, quebradas, de alguém que tinha segurança demais por tempo demais. Quando finalmente chegamos, a transformação era visível. A moça usava uma calça de moletom cinza e uma blusa de manga comprida azul. O cabelo estava limpo, penteado, ainda úmido. O rosto lavado revelava feições delicadas, olhos grandes, nariz pequeno, lábios finos. Ela era bonita. Ou seria, se não estivesse tão destruído. Dona Teresa tinha lágrimas nos olhos. Puxou Miguel para o canto e sugeriu: tem marcas, Miguel, no corpo todo, nas costas, nas coxas, nos braços, marcas de cinto, de mão, de coisas piores. Essa menina foi muito machucada. Miguel sentiu a raiva voltar mais forte. Ela disse alguma coisa? Nenhuma palavra, só chorou, chorou e chorou. A moça estava parada no meio do quarto, parecendo perdida. Miguel se moveu devagar. Como você se chama? Perguntou gentilmente. Ela olhou para ele por um longo momento. Então, com a voz rouca de desuso, respondeu: Laura! Laura, Miguel repetiu, saboreando o nome. É um nome bonito. Eu sou Miguel. E essa é Dona Teresa. Você está na fazenda Santa Luzia. E enquanto quiser ficar aqui, está em casa. Entendeu? Ninguém vai te machucar aqui. Laura olhou para ele, depois para Dona Teresa, depois de volta para ele. E então fez algo surpreendente. Deu 2 passos à frente e abraçou Miguel. Um abraço desesperado, apertado, de alguém que estava se afogando e, finalmente, encontrou terra firme. Miguel ficou congelado por um segundo, depois retribuiu o abraço, cuidadoso para não apertar demais, para não assustá-la. Sentiu o corpo dela tremendo, sentindo as lágrimas molhando sua camisa. Está tudo bem, murmurou. Está tudo bem agora. E naquele momento, em algum lugar profundo dentro dele, Miguel percebeu que sua vida havia mudado. Que aquela moça frágil e quebrada tinha entrado em sua fazenda, em sua casa, em seu coração. E ele faria qualquer coisa para observá-la. Qualquer coisa. Os primeiros dias foram delicados como vidro fino. Laura dormia a maior parte do tempo, o corpo finalmente relaxando depois de Deus sabe quanto tempo em estado de alerta constante. Quando acordava, comia pequenas porções que Miguel ou Dona Teresa traziam, sempre devagar, sempre cuidadoso, porque o estômago dela não aguentava muito de uma vez. Ela não falou, apenas olhei. Observava tudo com aqueles olhos grandes e assustados, como se esperasse que a qualquer momento o chão se abrisse sob seus pés novamente. Miguel respeitava o silêncio dela. Não pressionei por explicação. Não fiz perguntas invasivas. Apenas garantia que ela tivesse comida, água, roupas limpas, um quarto seguro. E sempre batia na porta antes de entrar. Sempre peço permissão. Sempre mantinha distância. Ela precisa de tempo, Dona Teresa disse numa tarde, enquanto preparavam o jantar juntos na cozinha. Seja lá o que aconteceu com ela, foi ruim. Muito ruim. O corpo cura mais rápido que a alma. Eu sei, respondeu Miguel, picando cebolas com mais força do que o necessário, mas queria poder fazer mais. Queria poder, não sei, consertar. Você já está fazendo. Dona Teresa colocou a mão no ombro dele. Está dando segurança, está dando paz. Isso já é muito. No 5º dia, Laura saiu do quarto sozinha pela primeira vez. Miguel estava na varanda da frente, consertando uma cerca quebrada, quando a porta se abriu. Virou-se e a viu ali, parada na soleira, usando um vestido simples que Dona Teresa tinha trazido. O cabelo estava preso num rabo de cavalo frouxo e ela ganhou uns 2 quilos.
Ainda estava magra demais, mas não mais só pele e osso. Oi, Miguel disse, sorrindo gentilmente. Dormiu bem? Laura concordou, devagar. Então, deu um passo para fora, depois outro. Olhou ao redor, vendo pela primeira vez à luz do dia a fazenda que a tinha acolhido. Os campos verdes se estendem até onde a vista alcançava. O gado pastando tranquilo ao longe, as galinhas ciscando no terreiro, o céu azul e imenso acima. É bonito aqui, ela disse, e sua voz estava mais forte, mais clara. É, Miguel Lucas. Minha família está à terra há 3 gerações. Meu nestavô roubou esse pedaço aqui nos anos 50. Meu pai expandiu e agora é meu. Você mora sozinho? Sim, há muito tempo. Laura olhou para ele curiosa pela primeira vez. Por quê? Miguel riu sem humor. Longa história, mas a versão curta é que fui casado uma vez. Não deu certo. E depois, simplesmente nunca encontrei alguém que valesse a pena abrir mão da paz da solidão. Eles ficaram em silêncio por um momento. Então Laura perguntou baixinho. Posso ajudar? Em algo? Não quero só ficar aqui de graça. Você não está de graça, Miguel disse imediatamente. Está se recuperando. Isso é trabalho suficiente. Mas eu quero ajudar, ela insistiu. E havia uma determinação nos olhos dela que não estava lá antes. Por favor, deixe-me fazer algo útil. Miguel estudou o rosto dela, viu o orgulho ali. Você precisa se sentir valioso, entendeu? Tinha sentido o mesmo quando Ana Paula foi embora. A necessidade de provar que ainda tinha valor, que ainda servia para algo. Tá bom, ofertas. Que tal ajudar a colher ovos das galinhas mais tarde? É leve, não cansa muito. O sorriso que iluminou o rosto de Laura foi como o sol saindo de trás das nuvens. Pequeno, tímido, mas real. Naquela tarde, Miguel a levou ao galinheiro. Mostrou como guardar as galinhas sem assustá-las, como pegar os ovos com cuidado. Laura riu, uma risada baixa e descoberta, quando uma galinha tentou bicá-la e ela pulou para trás. Essa aí é a guerreira, explicou Miguel, rindo também. É meio mal-humorado. Deixa ela por último. Eles colheram 3 dúzias de ovos juntos, e Miguel viu a alegria genuína no rosto de Laura. Alegria de fazer algo simples, algo normal, algo que não envolva dor ou medo. À noite, durante o bocecetos, jantar, que dessa vez Laura vem na mesa da cozinha com ele e Dona Teresa, em vez de solidão no quarto, ela falou um pouco mais. Eu cresci numa fazenda também, disse ela, mexendo no arroz com o garfo. Menor que essa, no interior da Bahia. Meu pai tinha umas poucas cabeças de gado, plantava mandioca. E como você veio para aqui? Perguntou Miguel, depois de hesitar. Desculpa, não precisa responder se não quiser. Laura ficou em silêncio por um longo momento. Então coloque o garfo no prato e respire fundo. Meus pais morreram quando eu tinha 16 anos. Disse ela, a voz monótona, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Acidente de carro. Eu não tinha mais ninguém, nenhum parente próximo. Fui morar com uma tia distante que vivia aqui em Goiás. Ela era casada com um homem, Valdir. A forma como ela disse o nome, com tanto ódio, tanto nojo, fez Miguel apertar os punhos debaixo da mesa. Ele começou a me olhar diferente, a dizer coisas, a tocar. E quando reclamei para minha tia, ela disse que eu estava inventando, que era mentirosa, que devia agradecer por ter um teto sobre a cabeça. Dona Teresa fez um som baixo de horror. Laura contínua, os olhos fixos no prato, as mãos tremendas. 3 anos. Vivi lá 3 anos e foi piorando. Ele fez coisas ruínas, e minha tia fingia que não via. Ou pior, culpava a mim. Dizia que eu provocava, que eu era safada, que eu merecia. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laura, mas ela não parou. Até que um dia, há 2 meses, eu não aguentei mais. Esperei todo mundo dormir e fugi. Peguei só a roupa do corpo e fugi. Não tinha dinheiro, não tinha para onde ir. Andei pelas estradas, pedi carona quando conseguiu, dormi debaixo de ponte.
Comi lixo quando não tinha nada. E então cheguei aqui, vi fazenda, vi o chiqueiro, e estava com tanta fome, que nem me importei que fosse comida de porco. O silêncio que caiu sobre a cozinha era denso, pesado. Miguel sentiu lágrimas queimadas em seus próprios olhos. Dona Teresa chorava abertamente. Sinto muito, Miguel disse a voz rouca. Sinto muito pelo que você passou, e juro por Deus que nada disso vai acontecer aqui. Nunca. Você está segura aqui, Laura, completamente segura. Laura olhou para ele, os olhos vermelhos e inchados. Por que você está fazendo isso? Por que está sendo tão gentil comigo? Você nem me conhece. Porque é o certo a fazer. Miguel disse simplesmente. Porque você precisou de ajuda e eu estava aqui. Não precisa ser mais complicado que isso. As pessoas não são assim. Laura balançou a cabeça. As pessoas sempre querem algo em troca. Então você conheceu as pessoas erradas, disse Dona Teresa, pegando a mão de Laura. Existem pessoas boas nesse mundo, filha. Pessoas que ajudaram porque nasceram com coração grande. E o Miguel aqui é uma delas. Laura olhou para Miguel por um longo momento. E então, algo mudou. Em seus olhos, a desconfiança é de confiança, só um pouco, substituída por algo frágil e hesitante que poderia ser o começo da confiança. Os dias se transformaram em semanas. Laura foi ganhando peso, ganhando cor. O rosto que antes era só osso começou a preencher-se. Os olhos que antes eram só medo de mostrar curiosidade, interesse, até momentos raros de alegria. Ela ajudou na fazenda agora. Alimentava as galinhas, colhia ovos, regava a horta, ajudava Dona Teresa na cozinha. E, lentamente, muito lentamente, começou a rir. Risos verdadeiros, não aqueles risos nervosos e assustados do começo. Miguel se pegava observando-a. Observando a forma como ela cantava baixinho quando descobriu que ninguém estava ouvindo. A forma como falava com as galinhas como se fossem pessoas. A forma como seus olhos se iluminavam quando descobria um ovo duplo. E sentia algo crescendo dentro dele, algo perigoso, algo que não sentiu há mais de uma década. Afeto. Não era só compaixão, mas não era só vontade de proteger, era querer vê-la feliz, era sentir o dia mais completo quando ela sorria, era sentir falta dela quando ela passava muito tempo no quarto. Ele tentou sufocar esses sentimentos. Laura tinha passado por um trauma horrível. A última coisa que eu precisava era de um homem 15 anos mais velho desenvolvendo sentimentos por ela. Seria errado, seria aproveitador, seria exatamente o tipo de coisa que ela tinha fugida. Mas o coração não obedece à lógica. Uma tarde, cerca de 6 semanas depois de Laura ter chegado, Miguel estava consertando o telhado do celeiro quando a viu. Ela estava no pomar, colhendo goiabas, usando um vestido amarelo simples que Dona Teresa tinha costurado especialmente para ela. O sol da tarde criou um halo dourado ao redor dela, e quando ela riu de algo que viu, talvez um passarinho, talvez apenas da alegria de estar viva. Miguel sentiu o coração apertado. Estava apaixonado, completamente, irrevogavelmente apaixonado por Laura. E não tinha a menor ideia do que fazer com isso. Naquela noite, Dona Teresa deixou-o para o canto da cozinha enquanto Laura estava lavando a louça. Você gosta dela? Não era uma pergunta. Era uma afirmação. Miguel não negou. Não adiantava. Dona Teresa sempre soube ler as pessoas como livros abertos. Não vou fazer nada a respeito, disse ele baixo. Seria errado. Ela está vulnerável. Está se recuperando. Ela também gosta de... Você, Dona Teresa o interrompeu. Miguel piscou. O quê? Não é cego? A forma como ela olha para você, a forma como o rosto dela ilumina quando você chega, a forma como ela sempre encontra desculpa para ficar perto. Isso é só gratidão. Miguel balançou a cabeça. Confusão de sentimentos. Talvez, concede Dona Teresa. Ou talvez
seja o começo de algo real, mas não vai saber se não der tempo, e se não for honesto, eventualmente. Mas antes que Miguel pudesse responder, tudo mudou. Porque na manhã seguinte, um carro entrou pela estrada da fazenda. Um carro que Miguel não conheceu. E quando a porta se abriu, um homem desceu. Um homem grande, de uns 50 anos, com cara de poucos amigos. E quando Laura viu quem era, o grito que ela deu gelou o sangue de Miguel. Valdir! O grito de Laura rasgou, é como um trovão em céu limpo. Ela deixou o balde cair, as goiabas rolando pelo chão, e recuperou até bater nas costas no tronco de uma árvore. O rosto perdeu toda a cor, os olhos se arregalaram num terror que Miguel nunca tinha visto antes. Não era medo comum, era pavor de quem regularizou o próprio carrasco. Valdir caminhava na direção da casa como se fosse dono do lugar. Camisa xadrez aberta sobre a barriga grande, boné virado para trás, um sorriso torto que não tinha nada de alegria. Era o tipo de homem que exala arrogância pelo jeito de andar, pelo modo como olhar para tudo e todos como se fossem inferiores. Miguel desceu da varanda em passos largos, colocando-se instintivamente entre ele e Laura. "Posso ajudar?" perguntou em voz firme, o corpo inteiro em alerta. Valdir parou, medindo Miguel de cima a baixo. "Você é o dono daqui?" "Sou." "Então vai poder me ajudar, sim. Tô procurando uma menina, minha sobrinha. Fugiu de casa há uns 2 meses, ingrata. O nome dela é Laura." Miguel sentiu o estômago gelar. Sentiu também Laura se encolhendo atrás de uma das árvores, como se quisesse desaparecer. "Não conheço nenhuma Laura." "Aqui," respondeu sem hesitar. "Aqui só trabalho eu e uma senhora que me ajuda na casa." Valdir estreitou os olhos. "Engraçado. Falaram que viram uma menina parecida com ela por essas bandas. Magrinha, cabelo escuro, cara de fome." "Essa região tem muita gente magra e de cabelo escuro," Miguel rebateu. "Não quero dizer nada." Valdir deu um passo à frente, o olhar ficando mais duro. "Olha aqui, meu amigo. Aquela menina fugiu devendo gratidão. Criei ela desde que os pais morreram. Dei comida, dei teto. E é assim que ela paga? Fugindo? Tenho direito de levar ela de volta." Miguel sentiu raiva subir, quente. Pensou nas marcas no corpo de Laura. Pensou na forma como ela grita à simples visão daquele homem. "Se ela estiver aqui," disse cada palavra pesada, "não vai voltar com você. Não enquanto eu estiver vivo." Valdir riu, um riso curto, incrédulo. "Quem é você para se meter na minha família, rapaz? Você não sabe de nada." "Sei o suficiente," Miguel retrucou. "Sei o que vi. Sei as marcas que ela carrega. Sei a forma como treme só de ouvir seu nome. E sei que isso não é amor de tio. É abuso." Valdir avançou mais um passo, o rosto ficando vermelho. "Ela te contorna o quê, hein? Que sou monstruoso? Que fiz coisas horríveis? Claro, vítima sempre tem boa história, mas a verdade é que ela é ingrata. Sempre foi. Comia na minha mesa, dormia debaixo do meu teto. E ainda assim me desrespeitava. Moleque que acha que pode mandar em tudo." Miguel sentiu os punhos se fecharem sozinhos. Por um segundo, atualmente a ideia de partir para cima, mas respirou fundo. Não poderia perder a cabeça. Não podia dar a esse homem o que ele queria. Uma briga para transformar tudo em confusão. "Você está em propriedade privada," disse gelado. "Estou pedindo para ir embora, agora." Valdir deu um sorriso torto. "Tem algo a esconder, então? Se não tive, deixei eu olhar. Não tem nada aqui que seja seu." O silêncio se estendeu, pesado. Então, Valdir olhou por cima do ombro de Miguel para o pomar e os olhos se afiaram. "Laura!" ele esclarece. "Sai daí, menina! Acabou a brincadeira! Vamos para casa!" O corpo de Laura travou. Ela parecia uma estátua encostada na árvore. As mãos apertavam o tronco com tanta força que os nós dos dedos ficaram brancos. Miguel deu um meio passo para o lado, se colocando ainda mais na frente. "Ela não vai com você." Valdir virou o pescoço suavemente, os olhos faiscando. "Então quer dizer que ela está aqui mesmo? Ótimo. Menos tempo para perder."
Laura, se você não sair daí agora, vai ser pior para você. Laura fechou os olhos por um instante, e quando abriu, havia algo diferente neles. O medo não tinha sumido, mas havia algo mais, por baixo, algo que Miguel vinha vendo nascer dia após dia. Coragem. Ela deu 2 passos à frente, tremendo, mas em pé. Miguel teve o impulso de alcançá-la, mas se conteve. Aquela decisão tinha que ser dela. Eu não vou voltar, disse Laura, e a própria voz pareceu surpreendê-la. Estava firme, ainda rouca, mas firme. Nunca mais. Valdir riu, um som seco. Vai, sim, você não tem para onde ir, não tem dinheiro, não tem estudo, não tem ninguém. Sem mim, você morre de fome. Esqueceu do dia que pegou você revirando lixo? Quem te tirou dali fui eu. Você me tirou do lixo para me colocar num inferno. Ela respondeu, cada palavra saída com esforço. Você me batia, você me xingava, você me botava culpa por coisas que eu nem entendia. E fez coisas comigo que um homem não faz com ninguém, muito menos com uma menina. O rosto de Valdir resistiu. Cala a boca. Não vou calar mais. Laura continua, a voz tremenda, mas prosseguindo. Passei 3 anos calada. 3 anos achando que era minha culpa, que eu provocava, que eu merecia. Minha tia acreditava em você, não em mim. O mundo todo parecia acreditar em você. Mas eu não vou mais. Nunca mais. Miguel sentiu um orgulho enorme crescer dentro dele. Vê-la enfrentar aquele homem, mesmo tremendo, era como ver uma flor nascendo no meio do asfalto. Você acha que esse fazendeiro aí vai te aguentar por muito tempo? Valdir mencionou o queixo para Miguel. Você é problema, Laura. Trauma ambulante. Quem é que vai querer uma mulher quebrada? E mais, quem vai querer uma mulher que nem é mulher de verdade? A frase dele veio carregada de veneno. Laura empalideceu. Miguel diz o chão girar. Como assim? Ele perguntou em voz baixa. O que você quer dizer com isso? Valdir sorriu cruel. Conta pra ele, Laura, conta. Ou quer que eu conte? Laura levou a mão à barriga, pois queria se proteger. Ele disse, ela começou, a voz mal saindo, que se eu fosse mulher de verdade, devia provar. Que ninguém ia me querer se eu fosse fina demais, que eu tinha que aprender a obedecer. E ele... As palavras se afogaram nas lágrimas. Dona Teresa, que tinha saído de casa ao ouvir a gritaria, levou a mão à boca, horrorizada. Miguel sentiu algo quebrado dentro dele, um estalo seco, como um galho velho que não aguenta mais o peso. Ele se moveu de Valdir devagar. A cada passo, lembrava do corpo de Laura coberto de marcas, do olhar dela quando chegou, do desespero com que comia a comida dos porcos. Você estuprou essa menina, ele disse, a voz baixa, perigosa, durante anos, e ainda tem coragem de vir aqui falar de gratidão. Olha como fala. Valdir escarneceu. As coisas foram acontecendo. Ela nem era tão inocente assim. Não, sempre me olhando. Miguel não pensou. O soco saiu antes de qualquer racionalidade. Acertou o maxilar de Valdir com tanta força que o homem caiu sentado na terra, atordoado. Chega, Miguel esclarece. Chega de você distorcer tudo. Chega de usar essa menina como desculpa para seu podridão. Chega. Valdir cuspiu sangue, levantando devagar. Você vai se arrepender disso, fazendeiro. Você vai processar por agressão. Vou contar para todo mundo que você está escondendo uma ingrata, uma doida. Vai contar o que quiser, respondeu Miguel. Mas uma coisa eu te garanto, se der mais um passo nessa propriedade, eu te denuncio, com nome, sobrenome, dados, e sei que não vai ser só a palavra dela. A gente faz exame, junta laudo. Você acha que polícia e juiz adoram ouvir história de tio que ajudou sobrinha assim? Valdir hesitou. Foi rápido, mas Miguel viu. Viu o medo atravessar o rosto dele como sombra rápida. Havia algo a perder. Reputação, talvez. Trabalho, liberdade. Ela é maior de idade, ele murmurou.
Pode ir para onde quiser, mas um dia vai saber que o mundo lá fora não é esse conto de fadas que você está vendendo. Aí vai voltar rastejando. Laura deu um passo à frente. Prefiro morrer na estrada do que voltar para sua casa. Miguel se colocou ao lado dela, firme. Valdir olhou para os dois, o ódio queimando nos olhos. Limpou o sangue do canto da boca com as costas da mão, cuspiu no chão, virou as costas e voltou para o carro. Antes de entrar, sinceramente, isso não acabou. Um dia vocês vão me ver de novo. O carro chamou poeira e desapareceu. O silêncio que ficou era quase palpável. Laura tremia tanto que parecia que ia cair. Miguel virou-se imediatamente para ela. Ei, disse suave, tocando de leve o ombro dela. Você foi extremamente quente, incrivelmente. Ela o olhou, os olhos cheios de água. Ele vai voltar, sussurrou. Sempre volta, sempre dá um jeito. Não aqui, garantiu Miguel. Aqui não. Você não sabe como. Ele é, Laura insistiu, a voz tremenda. Ele sempre dá um jeito. Ele manipula as pessoas, faz todo mundo achar que ele é vítima. E eu sou... Você é vítima. Miguel a interrompeu firme. Ele é o agressor. Ele é o criminoso. Ele é o covarde. Você é um sobrevivente. E Laura, se ele voltar, a gente não vai lidar sozinha. Vamos à polícia, vamos na defensoria, vamos bater em porta de quem for preciso. Mas você não vai voltar para ele. Isso eu prometo. Laura respirava rápido, quase hiperventilando. Dona Teresa se moveu e a envolveu num abraço apertado. Vem, filha, disse. Vamos para dentro. Vamos fazer um chá. Respirar, sorrir. Miguel ficou do lado de fora por alguns minutos, olhando a estrada por onde o carro de Valdir estava sumido. O coração ainda batia forte, a mão doía do soco, os nós dos dedos já começando a inchar. Mas a única coisa que sentia, acima de tudo, era um propósito. Ele nunca tinha sido pai, nunca tinha sido irmão mais velho, mas... Naquele momento, senti que tinha sido colocado ali por um motivo. Protetora Laura. E quem sabe, muito além disso. Ao cair da tarde, a casa estava silenciosa. Dona Teresa já tinha ido embora. Laura ficou no quarto do resto do dia. Miguel respeitou o espaço dela, mas a preocupação roía por dentro. Bateu de leve na porta. Laura, posso entrar? Silêncio por alguns segundos. Então, um pode baixinho. Ela estava sentada na beira da cama, abraçada aos próprios joelhos, os olhos inchados de chorar. Mas havia algo novo no rosto dela, algo estranho, uma mistura de cansaço e ruptura, como alguém que finalmente disse uma verdade guardada por anos. Eu pensei que você ia me mandar embora, ela disse, sem rodeios, depois de ouvir o que ele disse, depois de saber o que aconteceu comigo. Miguel se sentou numa cadeira, de frente para ela, mantendo uma distância respeitosa. Laura começou, devagar. O que fez com você não tira nada de quem você é. Não suja você. Não diminua. Você, a culpa não é sua. Nunca foi. E nada do que ele disse muda a forma como eu te vejo. Ela o encarou, em silêncio. Como você me vê? Perguntou num fio de voz. Miguel respirou fundo. Ali estava encruzilhada. Você pode continuar escondendo o que sente, ou poderia ser honesto e confiar que ela era forte o bastante para ouvir. Eu te vejo como a pessoa mais animada que já conheci, disse. Te vejo como uma mulher que passou pelo inferno e ainda assim consegue rir das galinhas. Mal-humoradas. Te vejo como alguém que merece respeito, carinho, cuidado. Te vejo como alguém muito importante para mim. Laura engoliu em seco. Importante como? Como alguém que você tem pena? Não, Miguel balançou a cabeça. Pena é olhar de cima e dizer, coitadinha. Eu olho para você de frente, e o que eu sinto não é pena, é admiração, afeto. E se eu for completamente honesto, é mais do que isso. O silêncio pareceu parar o mundo. Mas como? Ela insistiu, a voz quase não saindo. Mas como um homem vê uma mulher por quem está se apaixonando. As palavras ficaram tranquilas no ar. Laura ficou imóvel. Parecia não respirar. Eu sei que é cedo.
Miguel continuou, antes que ela pudesse falar qualquer coisa. Eu sei que você está se recuperando de coisas horríveis. Eu sei que minha prioridade tem que ser sua segurança, não meus sentimentos. Então não precisa responder isso agora. Laura abaixo do rosto, lágrimas escorrendo silenciosas. Miguel sentiu um aperto no peito. Tinha medo de ter ido longe demais, rápido demais. Se isso te deixa desconfortável, apressou-se ele, eu posso voltar atrás, posso fingir que não disse nada, posso ser só seu amigo, seu protetor, o que você precisa que eu seja. Não, ela sussurrou, não dê do que não disse, porque eu senti algo também, e achei que estava errado, achei que fosse coisa da minha cabeça, achei que fosse carência, mas quando vi ele aqui hoje, ameaçando levar minha vida, embora eu tive medo de muita coisa, mas a coisa que mais doeu foi a ideia de ir embora daqui, de ir embora de você. Miguel sentiu o coração disparar. Laura, começou, mas ela estendeu a mão, pedindo calma. Eu ainda tenho muito medo, admitiu. Tenho medo de encostar, medo de me aproximar demais, medo de machucar você com os meus traumas. Não sei quando, ou se, vou conseguir ser mulher de verdade de novo, mas também sei que aqui é o único lugar onde me sinto em paz. E você é a única pessoa em quem confio. Então, se você tiver paciência, se não tiver pressa, se puder me amar do meu jeito, no meu tempo, então talvez um dia eu consiga te amar do jeito que você merece. Miguel sentiu os olhos cheios de água. Já me ama do jeito que eu preciso, disse com a voz embargada. Só por estar aqui, só por confiar em mim. O resto a gente descobre juntos, sem pressa. Laura respirou fundo, como se estivesse mergulhando. E então, com uma coragem que Miguel sabia que vinha de um lugar muito profundo, estendeu a mão. Pode segurar? Perguntou. Só a mão, por enquanto. Miguel estendeu a própria mão com cuidado e segurou a dela. Foi um toque simples, palma contra palma, nenhum movimento brusco. Mas para os dois, aquele gesto continha o peso de uma vida inteira. Era o Pulp. As semanas que se seguiram foram delicadas, mas cheias de uma esperança frágil. Miguel e Laura estabeleceram uma nova rotina, uma dança cuidadosa de proximidade e respeito. Ele nunca se aproximava sem avisar. Ela, aos poucos, começou a procurar a presença dele, sentando-se mais perto durante o jantar, perguntando sobre o trabalho da fazenda, rindo mais abertamente das histórias que ele contava. Dona Teresa observava tudo com um sorriso satisfeito. Vocês dois são que nem plantam crescendo devagar, disse ela numa tarde, enquanto preparavam o pão juntos. Mas quando der flor, vai ser linda. Miguel tinha ido à delegacia logo após a visita de Valdir. Fez um boletim de ocorrência detalhado, registrando as ameaças, a confissão implícita de abuso. O delegado, um homem de meia-idade chamado Cardoso, escolheu tudo com atenção crescente. Esse tipo de caso é complicado, admitiu. Palavra contra palavra, muitas vezes. Mas se a moça quiser fazer exame de corpo de delito, se tiver testemunhas, se conseguirmos montar um caso sólido, investigamos. Ela está traumatizada, explicou Miguel. Mas estou disposto a falar se necessário. Só precisa de tempo e de garantia de que estará protegido. Vou abrir uma investigação preliminar, prometeu Cardoso. E se ele aparecer de novo por lá, me ligue imediatamente. Miguel saiu da delegacia sentindo-se um pouco mais seguro. Não era uma solução completa, mas era alguma coisa. Em casa, Laura começou a florescer de formas inesperadas. Descobri que tinha talento para cozinhar. Não apenas seguir receitas, mas criar. Improvisava temperos, inventava combinações, transformava ingredientes simples em refeições deliciosas. Dona Teresa ficou tão impressionada que sugeriu que Laura vendesse quitutes na feira da cidade. Você é bom nisso, menina, disse ela. E dinheiro próprio dá independência, dá poder. Laura tem uma ideia com seriedade, mas eu não sei vender, não sei falar com as pessoas. Aprende, Miguel incentivou.
Eu te acompanho nas primeiras vezes. A gente monta uma barraquinha pequena, vende uns bolos, umas cocadas, vê como é. Se não, gostar para, mas pelo menos tenta. E assim fez. No sábado seguinte, montaram uma barraca modesta na feira da cidade. Laura tinha assado 3 bolos, um de fubá, um de cenoura com cobertura de chocolate e um de laranja com calda. Também tinha feito cocadas brancas e pretas e pães de queijo. As primeiras horas foram difíceis. Laura ficou tímida, de cabeça baixa, mal conseguindo olhar nos olhos dos clientes. Mas Miguel ficou ao lado, incentivando, sorrindo, fazendo as pessoas provarem. E quando as vendas aconteceram, primeiro uma senhora que comprou o bolo de fubá inteiro, depois uma família que levou todas as cocadas. Laura começou a relaxar. No final da manhã, vendi tudo. E o sorriso no rosto de Laura era radiante. Eu consegui, ela disse, segurando o dinheiro com as 2 mãos, incrédula. Eu realmente consegui. Claro que conseguiu, Miguel disse orgulhoso. Você é incrível, Laura. Só preciso entender isso. Mas nem tudo eram flores. Porque Valdir não tinha desistido. Começou com rumores, fofocas plantadas estrategicamente pela cidade, que Laura estava desequilibrada, que tinha fugido de casa porque era problemática, que tinha sido jogado para um fazendeiro rico em troca de comida e abrigo, que Miguel estava aproveitando-se de uma menina vulnerável. As línguas se soltaram. Nas padarias, nos mercados, nas rodas de conversa, o nome deles virava assunto. Alguns defenderam, especialmente quem conhecia Miguel há anos e sabia do caráter dele. Mas outros julgavam, especulavam, criavam versões cada vez mais distorcidas da verdade. Laura ouvia as sugestões quando ia à feira, via os olhares, sentia o peso do julgamento. E isso a machucava de formas que o abuso físico nunca conseguia, porque vinha de estranhos, de gente que nem conhecia, mas se sentia no direito de opinar sobre sua vida. Talvez eu devesse ir embora, disse ela numa noite, depois de um dia particularmente difícil na cidade. Você não merece isso. Não merece ter seu nome arrastado na lama por minha causa. Não, Miguel disse firme. Não mesmo. Laura, fofoca passa. Mentira tem perna curta. A verdade sempre vence no final. E eu não me importo com o que dizem. Só me importo com você. Mas minha sobrevivente sobreviveu a um resgate. Há anos de solidão. A gente me chama de esquisito. Vai sobreviver a isso também. E sabe o que mais? Prefiro 1000 vezes ter minha proteção prejudicada fazendo a coisa certa do que ter ela intacta, sendo omissa. Laura olhou para ele com algo próximo de admiração. Como você é tão bom. Não sou bom, Miguel balançou a cabeça. Sou apenas humano, tentando fazer o certo e errando muitas vezes. Mas com você, fazer o certo é fácil, porque você merece. A situação aumentou quando Valdir foi à rádio local. Deu uma entrevista chorosa, interpretando o papel de tio desesperado exausto pela sobrinha desaparecida. Falou de como a tinha criada com amor após a morte dos pais, de como ela era problemática, fugia de casa constantemente, inventava histórias, de como eu estava preocupado que estava sendo manipulado por alguém. Não citou nomes. Não preciso. Todo mundo na cidade já sabia de quem estava falando. Miguel ouviu uma entrevista e sentiu raiva fervendo. Mas Dona Teresa o segurou. Não cai na provocação, disse ela. É isso que ele quer. Quer que você perca a cabeça, faça alguma besteira, e aí ele tem munição de verdade contra você. Respira. Pensa. Age com a cabeça, não com o coração. Miguel sabia que ela tinha razão. Então fez algo diferente. Procurei um advogado. Dr. Tavares era um homem jovem, na casa dos 30, que tinha escritório na cidade vizinha, especializado em direito de família e casos de violência doméstica. Quando Miguel contou a história toda, sem omitir detalhes, o advogado ouviu com atenção crescente. Isso é grave, disse ele finalmente. Muito grave. E se conseguirmos provas, não podemos apenas proteger a Laura, mas também processar esse homem.
Ele confessou algo na frente de testemunhas? Confessou de forma implícita, explicou Miguel. Falou que ela não era mulher de verdade, que tinha que provar, na frente de mim e da dona Teresa. Isso é evidência circunstancial, mas é algo. E a Laura está disposta a testemunhar? Miguel hesitou. Ela está com medo, muito medo. Mas acho que sim, se tiver garantia de proteção. Você precisa falar com ela, disse Dr. Tavares. E você precisa que ela faça exame médico. Mesmo depois de meses, ainda pode haver evidências, cicatrizes, traumas físicos, e o testemunho dela, combinado com essas evidências, pode ser suficiente para abrir um processo criminal. Miguel voltou para casa com uma mistura de esperança e apreensão. Contou tudo para Laura, esperando que ela entrasse em pânico. Mas, surpreendentemente, ela ficou calma. Eu quero fazer, disse ela, a voz firme. Quero que ele pague, não só por mim, mas por todas as outras meninas que ele pode machucar se ninguém para ele. E assim, no dia seguinte, Laura foi ao Instituto Médico Legal fazer o exame de corpo de delito. Dona Teresa foi junto, segurando a mão dela. Miguel esperou do lado de fora, andando de um lado para o outro, o estômago embrulhado. Quando Laura saiu, estava pálida, tremenda, mas havia determinação nos olhos. Encontraram marcas, disse ela baixinho, cicatrizes antigas, lesões que indicam traumas repetidos. O médico disse que é compatível com o que eu relacionei. Miguel sentiu um misto de ruptura e raiva. Alívio, porque agora tínhamos provas. Raiva, porque aquelas marcas eram a confirmação física do inferno que Laura tinha vivido. Dr. Tavares usou o laudo médico e o testemunho de Laura para entrar com uma representação criminosa contra Valdir. Acusações de violência, cárcere privado, lesão corporal, ameaça. O processo foi aberto. Um mandado de prisão preventiva foi expedido. E quando a polícia foi até a casa de Valdir para cumprir o mandato, encontrou algo inesperado. Ele tinha fugido. Deixou a esposa e os pertences para trás, informou o delegado Cardoso a Miguel pelo telefone. Sumiu no meio da noite. Estamos com mandato de busca e apreensão ativa, mas por enquanto não sabemos onde está. Miguel sentiu um frio na espinha. Ele pode voltar aqui. É possível, Cardoso admitiu. Por isso estou mandando a patrulha passar pela sua fazenda regularmente. E recomendo que instalem câmeras, tranquem bem as portas e me liguem ao menor sinal de movimento suspeito. Miguel agradeceu e desligou. Contou tudo para Laura, que empalideceu. Ele vai vir atrás de mim, disse ela tremendo. Eu sei que vai. Ele nunca deixa nada passar. Nunca. Se vier, a gente está preparada, garantiu Miguel. Instalei câmeras hoje mesmo, tranquei todas as entradas e tenho espingarda registrada. Se ele pisar aqui, vai se arrepender. Mas as palavras soavam mais confiantes do que ele se sentia. 3 dias se passaram em tensão constante. Miguel mal dormia, sempre alerta, sempre ouvindo. Laura assistiu a ter pesadelos, acordando no meio da noite gritando. Dona Teresa passou a dormir na fazenda também, num quarto ao lado de Laura para dar mais segurança. E então, na madrugada de quinta-feira, as câmeras captaram movimento. Uma figura se aproximando da casa grande, devagar, furtiva. Miguel estava acordado, monitorando as câmeras no laptop da cozinha. Quando viu, o coração disparou. Era Valdir. Era diferente. Barba por fazer, roupas sujas, olhar selvagem. Mas era ele. E estava tentando arrombar a porta dos fundos. Miguel pegou a espingarda, checou se estava ligado e foi designado para a polícia. Delegado Cardoso, ele está aqui. Valdir está aqui tentando invadir minha casa. Preciso de ajuda, urgente. Patrulha está a caminho, respondeu Cardoso. 5 minutos. Não faça nada precipitado. Mas Miguel não podia esperar 5 minutos. Porque Valdir tinha conseguido forçar a fechadura e estava entrando. Laura! Dona Teresa! Tranquem as portas dos quartos! Não saiam! Miguel, simultaneamente, desce as escadas.
Valdir estava na cozinha quando Miguel chegou. Os dois homens se encararam. Valdir tinha uma faca na mão. Os olhos estavam vermelhos, desvairados. Você destruiu minha vida, Valdir cuspiu. Eu tinha tudo. Tinha respeito. Tinha posição. E você tirou tudo de mim por causa de uma mentirosa. Ela não... Mentiu, disse Miguel, mantendo a espingarda apontada. E você sabe disso. Você sabe exatamente o que fez com ela. Eu dei tudo para aquela menina, Valdir conjuntamente. Tudo! E ela me traiu. Você abusou dela. Miguel específico de volta. Machucou ela, violentou ela e ainda tem coragem de se fazer de vítima? Valdir avançou um passo. Miguel engatilhou a espingarda. Mais um passo e eu atiro. Juro por Deus que atiro. Atira então, desafiou Valdir. Mas eu vou levar ela. Comigo. Se eu vou preso, se você perder tudo, ela vem junto. Ela vai pagar. Foi quando a porta do quarto se abriu e Laura apareceu no topo da escada. Ela estava pálida, tremenda, mas tinha algo na mão. Telefone. E eu estava gravando. Diz de novo, ela pediu, a voz tremenda, mas clara. Diz de novo que eu vou pagar. Diz de novo que abusou de mim. Diz tudo, porque dessa vez eu vou gravar. Dessa vez todo mundo vai saber quem você realmente é. Valdir olhou para ela, para o telefone, e algo nele se cortes. Ele soltou um grito animal e partiu para a escada. Miguel não pensou. Disparou. O tiro pegou o chão na frente de Valdir, arrancando um pedaço do piso de madeira. Valdir parou, congelado, e então as sirenes encheram a noite. Luzes azuis e vermelhas iluminaram a casa. Policiais invadiram pela porta da frente, armas em punho. No chão! No chão agora! Gritei. Valdir largou a faca e se jogou no chão, as mãos na cabeça. Foi algemado em segundos, arrastado para fora. Miguel abaixou a espingarda, as mãos tremendas tanto que quase a deixaram cair. Olhou para cima e viu Laura descendo a escada devagar, ainda segurando o telefone. Quando chegou perto dele, ela parou. Olhou nos olhos dele e então se jogou nos braços dele, soluçando. Acabou! Miguel inspirou, abraçando-a apertada. Acabou, Laura. Ele vai para a cadeia. Não vai te machucar nunca mais. E pela primeira vez em 3 meses, Laura chorou lágrimas de rompimento. O julgamento de Valdir aconteceu 6 meses depois. Foi rápido, considerando a quantidade de provas. O laudo médico, o testemunho de Laura, o vídeo que ela gravara naquela noite, mostrando Valdir confessando implicitamente seus crimes, as testemunhas, Miguel, Dona Teresa, até a própria tia de Laura, que finalmente admitiu que desconfiava de algo, mas tinha medo de falar. Valdir foi condenado a 12 anos de prisão por violência de violência, cárcere privado, lesão corporal e invasão de domicílio. Quando a sentença foi lida, Laura estava sentada entre Miguel e Dona Teresa. Ela não chorou, apenas abriu a mão de Miguel com força e respiro fundo, como se um peso de anos tivesse sido finalmente tirado dos ombros. Acabou de verdade agora. Ela sussurrou quando saiu do fórum. Ele não pode mais me machucar. Não pode, Miguel confirmou, passando o braço ao redor dela. E nunca mais vai poder. Os meses que se seguiram foram de cura. Não é uma cura rápida ou fácil. O trauma não se apaga da noite pro dia. Laura começou terapia com uma psicóloga especializada em sobreviventes de abuso na cidade vizinha. 2 vezes por semana, Miguel a levava e esperava pacientemente na sala, lendo jornal, tomando café, dando a ela o tempo e o espaço que precisava. Dona Teresa continua sendo a âncora emocional dos dois. Vocês são minha família agora, dizia ela, sorrindo enquanto preparava o almoço aos domingos. 2 filhos que Deus me deu na velhice. E Laura floresceu, não apenas fisicamente, ganhando peso saudável, a pele recuperando o brilho, os olhos perdendo aquela sombra de medo constante, mas emocionalmente. A timidez foi dando lugar a uma confiança tranquila,
O medo de encostar nas pessoas foi substituído por uma capacidade crescente de afeto. O negócio de quitutes cresceu. O que começou como uma barraquinha na feira virou pedidos regulares de padarias e cafés da cidade. Laura contratou ajuda, 2 mulheres da comunidade que também precisam de renda. A pequena cozinha da fazenda se transformou num espaço de produção, sempre cheirando a bolo fresco e pão quentinho. Você é uma empresária, Miguel brincou numa tarde, vendo Laura anotar pedidos num caderno já cheio de rabiscos. Sou uma sobrevivente, ela corrigiu sorrindo, que descobri que pode fazer mais do que sobreviver, pode viver. E quanto ao relacionamento entre eles, cresceu devagar, respeitosamente, lindamente. Miguel nunca pressionou, nunca houve problemas, apenas estava presente. Segurava a mão dela quando ela permitia, abraçava quando ela pedia, esperava pacientemente que ela ditasse o ritmo. O primeiro beijo deles aconteceu quase 1 ano depois que Laura chegou à fazenda. Foi numa noite de lua cheia, na varanda, depois de um jantar tranquilo. Eles estavam sentados lado a lado, em silêncio confortável, olhando as estrelas. Laura se virou para ele de repente. Posso tentar algo? Perguntou com voz hesitante. Sempre, respondeu Miguel. Ela se inclinou devagar, dando a ele o tempo de recuar se quisesse, mas ele não recuou. Apenas fecharam os olhos quando os lábios dela tocaram os dele, suaves, cautelosos, testando. Foi um beijo casto, breve, mas quando se separaram, ambos tinham lágrimas nos olhos. Foi o primeiro beijo que eu quis dar, Laura sussurrou. O primeiro que foi minha escolha. Miguel segurou o rosto dela entre as mãos, com toda a delicadeza do mundo. Obrigado por me escolher. 6 meses depois daquele beijo, Miguel pediu em casamento. Não foi nada feito. Eles não eram chiqueiro, ironicamente o lugar onde tudo começou, alimentando os porcos, quando ele simplesmente pediu. Laura, você quer casar comigo? Ela parou no meio do movimento, o balde de lavagem ainda na mão, e olhou para ele como se não tivesse certeza de ter ouvido direito. O quê? Casa comigo, ele repetiu sorrindo. Não tenho anel agora. Não preparei discurso bonito, mas sei que quero passar o resto da vida contigo. Sei, ou que quero acordar todo dia e te ver sorrir. Sei que quero construir uma família, um lar, um futuro. Contigo, só contigo. Laura largou a balde, não se importando que a lavagem derrame. Correu até ele e se jogou nos braços dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Sim, 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 sim. O casamento foi simples, celebrado no jardim da fazenda com apenas 20 pessoas, amigos próximos, vizinhos que apoiaram o casal, Dona Teresa chorando de alegria, o delegado Cardoso e sua esposa, Doutor Tavares e sua namorada, o padre da cidade, que inicialmente tinha hesitado por causa das fofocas, acabou cedendo quando conheceu Laura e viu com os próprios olhos a transformação dela. Laura usou um vestido branco simples, comprado numa loja modesta, mas que a deixou radiante. Miguel usou pela primeira vez em anos e se sentiu desconfortável, mas feliz. Os votos foram simples e sinceros. Laura, Miguel disse, segurando as mãos dela, você apareceu na minha vida quando eu menos esperava. Laura respirou fundo, as lágrimas já escorrendo. Miguel, você me salvou. Não apenas da fome, não apenas do abuso. Você me salvou de mim mesma, de acreditar que eu não valia nada, que eu merecia sofrer, que nunca seria amada. Você me mostrou que eu sou forte, que eu sou capaz, que eu mereço respeito e carinho, e prometo te amar todos os dias, te honrar, te respeitar e construir contigo a família que nenhum de nós teve quando filhos. Não havia olho seco quando o padre os declarou marido e mulher. O beijo foi suave, cheio de promessa, e os aplausos encheram o jardim. Os anos que se seguiram foram de construção. Miguel expandiu a fazenda, com Laura ao lado participando de cada decisão. Eles diversificaram.
Além do gado, criaram a criação de galinhas caipiras, a produção de mel, e o negócio de quitutes de Laura virou uma pequena empresa registrada, empregando 8 mulheres da região. Dona Teresa continua morando na fazenda, agora num quarto reformado. Especialmente para ela. Sou babá reserva, brincava ela. Quando os netos vierem, você estará pronto. E os netos vieram. 2 anos depois do casamento, Laura gravou. A gravidez foi difícil, cheia de medos, de traumas ressurgindo, de pânico de não ser boa mãe. Mas com terapia, com Miguel ao lado, com Dona Teresa dando suporte, ela atravessou. E quando a filha nasceu, uma menina de olhos enormes e cabelos escuros, Laura a segura-o nos braços e chorou lágrimas de alegria pura. Como vamos chamar ela? Perguntou Miguel emocionado. Laura olhou para a filha, depois para ele. Esperança. Vamos chamar ela de Esperança, porque foi o que você me deu quando eu não tinha nada. Esperança cresceu numa casa cheia de amor. 3 anos depois veio o irmão, Miguel Júnior. E 2 anos depois dele, mais uma menina, Teresa, em homenagem à Dona Teresa. A fazenda virou um lugar de vida, de risadas, de correria de crianças, de jantares grandes aos domingos com a casa cheia. Laura se tornou referência na comunidade, não apenas como empresária bem-sucedida, mas como exemplo de superação. Ela começou a dar palestras em escolas, em lojas, em centros comunitários, contando sua história, incentivando outras mulheres a denunciarem abuso, a não aceitarem menos do que mereciam. Você virou ativista, Miguel brincou numa noite, depois de uma palestra particularmente emocionante. Virei sobrevivente que usa a voz, Laura corrigiu, porque se minha dor pode ajudar uma menina a não passar pelo segundo que passei, então valeu cada uma. Valdir cumpriu pena na penitenciária estadual. Laura nunca foi visitá-lo, nunca quis. Perdoou, no sentido de que não carregava mais raiva ou desejo de vingança. Mas perdoe não ter esquecido ou permitido a proximidade. Significa apenas libertar-se do peso. E Miguel, que tinha passado 15 anos sozinho, achando que nunca mais se abriria para o amor, descobriu que a vida tinha outros planos. Descobriu que, às vezes, uma pessoa certa aparece da forma mais inesperada. Descobriu que o amor verdadeiro não é sobre posse ou controle, mas sobre parceria, respeito, crescimento mútuo. Numa noite, 10 anos após o dia em que conheceu Laura no chiqueiro, eles estavam na mesma varanda onde se apaixonaram. As crianças dormiam, Dona Teresa roncava suavemente no quarto dela, a fazenda ficava em silêncio. Você se arrepende de alguma coisa? Laura perguntou, apoiando a cabeça no ombro dele. De nada, respondeu. Miguel beijando o topo da cabeça dela. Nenhum segundo, e você? Laura ficou em silêncio por um momento, depois de esperar. Me arrependo de ter demorado tanto a confiar, mas não me arrependo do caminho, porque me trouxe aqui, me trouxe para você, me trouxe para essa vida, para nossa vida, Miguel corrigiu. Para nossa vida, ela é especial. E ali, sob as estrelas, no silêncio da fazenda que tinha sido testemunha de tanto dor, mas também de tanto amor, eles ficaram abraçados. 2. Sobreviventes que encontraram um no outro não apenas refúgio, mas lar, porque às vezes a salvação vem da forma mais convidativa. Às vezes, quem precisa ser resgatado acaba resgatando também. E às vezes, o amor mais verdadeiro nasce nos lugares mais inesperados. Até mesmo num chiqueiro, entre a fome e a esperança, entre o desespero e a redenção. E agora me conta. O que você achou dessa história? Já presenciou alguém sendo salvo no momento mais desesperador? Ou conhece histórias reais de superação e recomeço? Me conte de onde você está, adoro ler os comentários de vocês e conhecer cada história. Se essa história te tocou, se você fez acreditar que sempre há esperança mesmo nos momentos mais escuros, deixa o seu like aí, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder as próximas. Compartilhe com alguém que precisa ouvir que merece amor, respeito e uma segunda chance. E não vá embora.
Clique na próxima história que está aparecendo na tela. Tenho certeza de que ela vai ter emoção ainda mais. Te espero lá.